Fala galera cervejeira, beleza? Hoje nós vamos iniciar aí as braçagens das cervejas do quarto estilo da série do BJCP, que é o Pale Malt European Lager. São cervejas na realidade alemãs, né? A gente fala aí europeias, mas são cervejas alemãs. E o próprio nome do estilo indica que a gente quer cervejas claras, são cervejas limpas na realidade como característica desse estilo e cervejas bem maltadas, né? Então essa é a característica que a gente espera. Por se tratar de uma escola alemã, as três cervejas desse estilo, são cervejas também que os lúpulos, geralmente utiliza-se o Saaz, mas são lúpulos alemães, né? Pode-se utilizar o Saaz, que é bem característico nesse estilo, mas a gente vai utilizar aqui alguns outros lúpulos para diversificar um pouco aí os sabores e as possibilidades que a gente tem no estilo. E para começar, nós vamos começar pela 4A, né? A cerveja Munich Helles. E na realidade, essa é uma cerveja que hoje a gente tem à disposição aqui no Brasil, a cerveja que deu origem a esse estilo, que é a Spaten, né? Então é fácil da gente fazer uma comparação, da gente ter a possibilidade aí de compreender melhor o que esperar então dessa cerveja. E a palavra Helles, né, em alemão significa brilhante. Então o que a gente espera dessa cerveja é uma cerveja bem dourada mesmo, brilhante, né, limpa e com essas características que eu já falei do malte. Os maltes podem variar aí do malte Pilsen ao malte Munich, né? Até o Viena também cabe, mas principalmente Pilsen e Munich. E isso pode levar um certo adocicado que acaba sendo equilibrado pelos lúpulos que a gente vai utilizar aí, que são lúpulos mais condimentados, pode ser florais ou herbais também. Eu sou o Luiz Villani e você está no canal Vilas, Universo Cervejeiro. Então, gente, para a gente aí ter uma expectativa do que nós podemos esperar da cerveja, vamos começar então pelas estatísticas vitais. É uma cerveja que tem a OG entre 1044 e 1048, então não é uma cerveja que vai ficar tão alcoólica. Ela atenua bastante, aí a FG vai chegar de 1006 a 1011, que vai gerar um ABV entre 4,7% e 5,4%. Então não são cervejas tão alcoólicas como outras dos estilos alemães, que são bem características às vezes por apresentar uma quantidade considerável de álcool, mas isso a gente vai ficar para os estilos aí para frente. O IBU fica entre 16 e 22, então a gente já tem um certo amargor presente, que é o que vai fazer esse equilíbrio mesmo com a quantidade de maltes, e a cor é bem clarinha. É entre 3 e 5 na escala SRM. E para a nossa receita de hoje, nós vamos utilizar então 750 gramas de malte Pilsen, 150 gramas de malte Munich, o lúpulo, nós vamos utilizar 5 gramas apenas do lúpulo Perle a 30 minutos do final da fervura, e depois no final, já faltando 5 minutos para o final da fervura, nós vamos utilizar 10 gramas do lúpulo Hallertauer Mittelfrüh. O fermento será o tradicional que a gente vem utilizando aí para fazer o comparativo mesmo dos estilos das lagers sem uma influência do fermento, vai ser o W3470. No final da fervura eu adiciono então 5 gramas do lúpulo Perle. Tá aí a nossa cerveja 4A, né? A Munich Helles. Tá pronta aí, ficou bacana aqui, né? Eu fiz um rótulo em homenagem à Spaten, né? Lembrando então que ela é uma cerveja na realidade que foi criada mesmo pela Spaten. Então, Spaten é o estilo original. Essa cerveja, ela é praticamente uma disputa ali, né, da região da Boêmia, né, na República Tcheca, com
à região da Bavária, na Alemanha. Então, os alemães, né, resolveram fazer uma cerveja lager também para competir com a cerveja Pilsen. Então foi principalmente essa origem, né, desse estilo de cerveja. Então vamos ver como que ela está aqui. Eu vou fazer o parâmetro, né? Então eu vou fazer toda a degustação, depois eu vou comparar. Obviamente ela está aqui com 22,8 de IBU e com 4,7% de álcool. E a Spaten, ela tem 5,2% de álcool, é a original, né? Eu não fiz uma receita aqui buscando realmente fazer um clone da Spaten, mas sim busquei mesmo abraçar o mesmo estilo, né? Então ela deve ficar semelhante, mas não é para buscar o mesmo sabor da Spaten. E aí a questão de clarificação, tudo isso vai ficar diferente. Também fiz a carbonatação forçada, por isso eu estou com o meu carbonator aqui, né? Vamos ver como que ela ficou. A carbonatação pelo barulho aqui tá médio, né? Vamos lá. Nossa, a espuma dela ficou ótima. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Clarificação, já vou falando que eu não usei nenhum método, não ficou bacana. Né? A clarificação, a cor tá muito bonita. Tá a cor dourada mesmo, como que era esperado, né? A espuma tá muito fininha, muito densa, então a espuma saiu no certinho, né? Saiu no que a gente queria, é o perfil. Agora a gente vai ver aqui a questão de aroma. A gente pode comparar, então já vou abrir aqui a Spaten também, né? Na comparação, como eu disse, a clarificação é a grande diferença, né? Primeiro, o que a gente já observa é completamente diferente uma cerveja industrial, né? A clarificação dela. A carbonatação, que as bolinhas subindo, está bem parecida. A espuma aqui na superfície, a gente percebe que está muito parecida também, né? Então, esse primeiro parâmetro aqui tá legal. Vamos ver como que tá agora aqui os outros parâmetros. Não, aroma já não é a mesma coisa. Eu sinto na Spaten o aroma do malte, né? Tipo um biscoito, né? É bem leve, né? Mas a gente sente um pouco, não consigo sentir o lúpulo. Mas aqui a gente tem um off flavorzinho. Tá um pouco diferente, sim, tá bastante diferente o aroma, não dá para comparar. Retenção de espuma tá similar, né? As duas estão mantendo aí, né, da mesma forma. Vamos ver o sabor aqui. Gente, não chega nem perto, sem experimentar a Spaten. Ela tá uma cerveja, tá bastante neutra, mas ela não chega perto do sabor, não dá para comparar aqui. Aproxima-se, mas pouco. Ela ainda está parecida com as outras Pilsens claras, as lagers claras que eu fiz, né? Não a Pilsen. Talvez a levedura que eu estou utilizando, né? A W3470, pode estar interferindo, sim. Então, eu ainda não cheguei num perfil das cervejas claras que eu gostasse com essa levedura, assim. A Pilsen foi a melhor que eu fiz até agora, mas as lagers claras está sendo meu desafio. Não chega num perfil que eu falo assim, olha, eu cheguei numa cerveja que eu compro, uma cerveja comercial que fica similar
não gostei ainda, não chegou no nível que eu gostaria. Isso é um aprendizado. Eu estou insistindo com essa levedura, né? Mas eu estou aprendendo que eu preciso fazer algum processo diferente. Em relação às cervejas mais maltadas, ela está bem melhor. Então, assim, ela fica um pouco parecida, mas não chega da forma como eu gostaria mesmo, né? Lembra o sabor, mas ela ainda fica um pouco diferente, talvez até pelo aroma faça uma diferença grande. Ela dá um aroma diferente, que vem apresentando esse aroma em todas as lagers que eu tenho feito. As claras, todas as cervejas claras comerciais são melhores do que as que eu produzi até agora. Isso aí eu não tenho como negar. Eu ainda não cheguei num parâmetro legal da minha braçagem, da minha fermentação lager. Estou estudando bem mais sobre a questão do fermento, mas lager sempre foi um desafio para mim. As maltadas são bacanas, né? As ambers e as escuras, né? Estão muito legal, as dark, mas a clara não está realmente chegando perto, não. Bom, ela fica com um sabor no final, eu não consigo expressar muito bem, mas é um pouco diferente. E essa é bem neutro, mas eu queria sentir um pouco mais o malte. Principalmente esse é um perfil que pede um pouco mais disso, né? O lúpulo, em relação ao lúpulo, ela já ficou mais próxima agora, a lupulagem dela ficou mais próxima do que eu gosto, né? Mas não destaca também, não posso falar que está destacando aqui o lúpulo. Eu ainda vou fazer, quando a gente chegar no estilo 5, né, a gente tem aí a German Pils, que é uma cerveja mais lupulada, e eu quero ver se vai destacar mais mesmo o lúpulo também. Assim como a cerveja Pilsen, quando eu adicionei mais lúpulo, acabou compensando essa questão desse aroma que eu não estou gostando. Aí o lúpulo fez uma diferença nas tchecas, né? O último estilo 3, isso fez bastante diferença. No 4 agora não estou sentindo tanto não. Esse aprendizado que eu acho que é muito bacana de fazer essas comparações do BJCP, eu realmente estou percebendo que as cervejas claras eu vou precisar alterar meu processo futuramente, né? Ainda não está legal em relação à fermentação, atenuação. A gente está chegando no perfil que a gente gostaria, né? A gente chega então, a gente consegue fazer uma fermentação adequada, mas está faltando algo mais ainda nesse processo. Tenho lido bastante sobre isso, tenho lido, né, o livro do Chris White, né, e é um dos maiores especialistas nessa área de fermentos cervejeiros principalmente, e tenho aprendido bastante em alguns processos aí de como cuidar melhor aí da nossa fermentação, né. Estou fazendo agora também alguns testes em relação à fermentação, estou deixando um pouco mais de tempo, estou tendo um pouco mais de paciência nesse sentido, mas ainda não fez diferença, pelo menos nessa cerveja clara. Nós vamos ainda verificar as outras cervejas. Estou ali também com uma cerveja Kölsch, né, já fermentando, já no final, no processo final, e aí é uma fermentação ale, né? Então é diferente, embora a gente perceba e tenta buscar que ela fique parecida com as cervejas lagers, é uma cerveja de alta fermentação, né? Algumas pessoas usam ali no limite, eu já fiz esse teste, mas eu prefiro ela com alta fermentação mesmo. Então tá ali fermentando, a gente vai fazer essa comparação, vai ser legal poder comparar isso, e aí eu vou conseguir resolver essa questão. Porque se o problema for só com as lagers claras, né, que eu ainda não atingi o nível satisfatório que eu quero, então eu nem recomendo as pessoas braçarem todas as cervejas claras, não. A Pilsen eu achei que ficou muito legal, as outras deixou um pouco a desejar. Então, essa experiência, esse trabalho, esse estudo, eu já estou ali inspirado mesmo no livro Leveduras do Chris White, a buscar futuramente a comparar leveduras, eu fazer uma braçagem de uma mesma cerveja, né, e distribuir ela no final em 3 fermentadores diferentes e usar 3 leveduras diferentes para ver na mesma
temperatura, né? Para a gente comparar o efeito apenas da levedura. Depois fazer isso com temperaturas de fermentação diferentes. Eu posso fazer, no meu caso, eu tenho como controlar a fermentação de uma mesma cerveja em 2 espaços diferentes, né? Na minha cervejeira e no meu freezer. Então, como eu tenho esse controle de temperatura, eu vou fazer essa comparação também. A ideia é a gente ir fazendo essas comparações aí até chegar a um perfil de acordo com o equipamento que cada um tem, com a precisão que a gente tem, né, em casa e tudo, a gente chegar ao que é ideal para o nosso processo de produção. Então, isso que está sendo muito legal. Ao estudar, e eu acho que eu estou muito inspirado mesmo nesse processo do BJCP. Ao começar a abraçar e tudo, vem pensando em fazer essas comparações. Então, futuramente eu vou lançar uma nova série aí. Vai ser paralelo, porque o BJCP é muito longo, né? A gente tem muitos estilos ainda para abraçar, mas daqui a pouco eu vou começar a fazer também esses testes com uma mesma cerveja, já fazer a comparação, lançando uma nova série aí para a gente ver o comportamento das leveduras em determinada temperatura, qual que é a diferença de sabor que cada levedura pode dar numa mesma cerveja, né? Então, esse é o processo. E, de repente, eu vou chegar à conclusão de que, para o perfil que eu faço aqui, eu tenho que usar uma outra levedura lager, né? Então, eu já testei a Diamond, já testei a W3470, vou fazer uma mesma receita usando uma outra levedura lager também, para ver se realmente a questão minha é com a levedura, principalmente esse aroma muito neutro. Eu chego a pensar que é algum off-flavor, mas ele não destaca nenhum tipo de off-flavor característico das lagers. Então, assim, não chegou ainda no que eu quero, essa que é a verdade. Galera, eu espero que vocês estejam aprendendo com essas experiências, porque esse é o objetivo desse tipo de vídeo, né? A gente não é só mostrar, apresentar a receita que a gente buscou fazer, mas também esse aprendizado, fazer uma crítica também, uma autocrítica no nosso processo de produção, para a gente ir avançando juntos aí nesse conhecimento, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até mais!